O quadro de autismo ele é um pouco mais específico, ele aparece antes, ele aparece no período pré-escolar. Sim. Né? Os outros, eles vão surgindo também. Tem alguns autores que entendem que o TDAH aparece já nos 3 anos de idade. Eu tenho minhas reticências, assim, minhas dúvidas, mas eu recebo já de vez em quando, já recebi algumas avaliações com 3 anos de idade, etc, etc. Um período pré-escolar, que é até os 6 anos de idade, o que mais aparece é autismo. Tem alguns estudos falando que já com 6 meses já tem alguns indicadores. De que idade? Né? A qual idade? Que é que tu falou? Pré-escolar? Pré-escolar até 6 anos, né? Até 6 anos. Quando entra geralmente na educação formal, na educação básica, a alfabetização. Certo. Né? Quando chega a alfabetização, é que começam a surgir os problemas, as dificuldades. E aí entra com força na avaliação, porque daí a criança não consegue ler, tem dificuldade na leitura, na escrita, e aí vem para avaliação. Certo. Então, a maioria hoje da avaliação tem essa faixa etária de 6, 7, 8 até os 12, 13. Né? 12, 13 já quando tem dificuldade de alfabetização com 12, 13 já está bem atrasado. Assim. Mas normalmente a gente faz essa avaliação. Primeiro ano, a criança tem 2 anos para alfabetizar. Né? Média, né? A média, assim. Primeiro ano, segundo ano. Se o segundo ano, na metade do segundo ano não conseguiu alfabetizar ainda, tem que fazer uma avaliação. Tem que investigar porque tem alguma coisa errada. E aí até uma falácia quando fala assim que cada criança tem o seu tempo. Vocês já ouviram isso? Sim. Cada criança tem o seu tempo, tem que ter paciência. Não é bem assim. Tem uma idade que dá pra... Existem marcos do neurodesenvolvimento que a gente tem que seguir. E não dá pra deixar assim, não, ele vai aprender a falar no tempo dele. Não, vamos lá. E aí se a pessoa... Isso acarreta um sofrimento para a criança, né? Sim, e se a criança não aprendeu ainda, então é porque é um sinal, provavelmente, que ela tem alguma real dificuldade, assim, como o autismo, por exemplo, é isso? Sim. O autismo ele vai aparecer bem antes, né? Isso que eu tava falando. O autismo ele tem alguns indicadores que já aparecem em crianças com 6 meses de idade. Em 6 meses já tem? O autismo ele pode ser diagnosticado mais ou menos com uns 3 anos, eu não sei bem exatamente. Mas com 3 anos já existem indicadores suficientes para... pra conseguir concluir que ela tem algum nível. Porque tem níveis, não tem? Tem. O autismo tem 3 níveis, né? É o nível 1, nível 2 e nível 3. São 3 níveis. Já tem essa divisão assim? Sim. Antigamente, a gente tem o DSM-5 agora, né? Que foi lançado agora. Acho que 2016. Antes do DSM-4, ele entendia como autismo. Tinha o autismo de alto funcionamento, o Asperger, autismo grave, etc, etc. Essa nomenclatura mudou. Agora é o transtorno do espectro autista. E aí tem os níveis de comprometimento, né, que a gente chama. O nível 1, nível 2, o grau 1, grau 2 e grau 3. Né? E o autismo, ele tem tomado mais espaço ultimamente, assim, pelo menos das informações que chegam até mim e tudo mais. Isso acontece porque ele vem sendo melhor diagnosticado hoje, ou porque as pessoas antes simplesmente não davam bola e tal? Tem várias questões. O autismo, ele já vem sendo estudado desde 1960, e existia uma correlação de 4 meninos para cada menina. Certo. Existia. Antes era 16 para 1. Os homens tinham uma tendência 16 vezes maior de ser autista. Tinham. Não, calma, nesses estudos, né? Estatisticamente da época era 16 para 1. Mais recentemente, eu não sei a data, era 4 para 1. Estudos recentes no Brasil estão falando que é 2,7 para 1, mais ou menos assim. Por quê? É normal que os homens tenham comportamentos mais extrovertidos, socialmente falando, tá? Certo. É normal que homens tenham comportamentos mais extrovertidos durante a infância e adolescente. Sim. Sai, brinca de bola, anda de bicicleta, sai por aí, rala o joelho, aquela coisa, etc, etc. Então, o menino que saía desse padrão já era visto com olhos diferentes pelos pais. Então, assim, peraí, ele gosta de brincar sozinho e tal, leva no médico. A menina não. A menina, socialmente, ela é esperada que seja mais recatada. Era, né? Sim. De maneira alguma, tá mudando isso aí. Eu não tô reforçando esse estereótipo, não é isso. Sim. É que antes, a menina tinha essa visão de que, não, ela tá brincando de boneca ali quietinha, e muito diagnóstico de meninas, mulheres, passava batida, não era diagnosticado. Por isso que o 16 para 1, por isso que o 4 para 1.
Esses números estão sendo revistos hoje. Entendi. Porque hoje em dia, mais do que nunca, as mulheres estão sendo mulheres adultas. É aquela coisa, não procurava um médico, né? Acabava não procurando um médico para ser diagnosticado. Exatamente, porque esse tipo de comportamento era socialmente aceito para mulheres. E não era tão socialmente aceito para homens, para meninos, né? Que saía para jogar bola, etc, etc. Né? E se tivesse que definir o que é o autismo? É porque a gente tá falando de autismo, mas é assim... bem, eu tenho uma ideia do que é autismo, mas eu não consigo definir em palavras, entendeu? Por exemplo, para mim parece que são pessoas que têm... Às vezes têm super habilidades em coisas específicas, mas para a interação humana elas têm dificuldades, assim. Isso aqui é para mim. Mas eu queria ver uma definição sua. O diagnóstico de autismo, ele se dá... como assim, o espectro autista, né? O transtorno do espectro autista, eles falam espectro justamente porque é uma variabilidade muito grande de sintomas. Mas, de maneira geral, há uma dificuldade em... Qual é o termo? Eu queria trazer o termo específico do DSM-5, para ser mais específico, né? Mas é uma dificuldade na interação social, né? Que a gente chama de atenção compartilhada. É assim, quando você olha para um lugar, né, se eu fizer isso aqui, a tendência é que vocês olhem para lá também. Certo. Sim. Né? Normalmente, não é todo autista também. Sim. Normalmente, essa atenção compartilhada não acontece em alguns autistas. Então, a atenção compartilhada, a interação social, ele não consegue captar as pistas sociais, né? Tá todo mundo conversando numa mesa, aí as pessoas começam a levantar e ele fica sentado. Se ninguém fala para ele assim, a gente tá indo embora, vamos? Aí ele levanta e vai. Ele não percebe que as pessoas levantando estão saindo. Estão fazendo... Ele continua conversando. Assim, entendi. Então. Eu vi uma vez também que alguns tinham dificuldade de entender ditados populares, assim, na comunicação. Não é todos, de adaptar, de entender o que significa um ditado, porque ele é feito... são palavras... Ele é um joguinho de palavras. É um jogo de palavras que daí dá uma liçãozinha ali. E alguns levavam tudo no literal. Só conseguiam interpretar literalmente as coisas. Alguns sim, tá? Alguns não. Não é, por isso que eu falo, por isso que o legal do autismo, legal, né? O interessante do autismo, curioso, é justamente essa questão do espectro. Alguns sintomas não vão aparecer em alguns autistas e alguns vão. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Basicamente a dificuldade de interação social e comportamentos restritos e estereotipados. Daí aí no autismo mais clássico tem o flapping, que é o movimento das mãos. E comportamentos restritos e repetitivos e estereotipados às vezes uma criança ela pega uma caneta, por exemplo, presta essa caneta aí. A caneta serve para escrever. Sim. Ele brinca com a caneta. Ele faz usos não esperados, habituais para alguma coisa. Por exemplo, tá com um carrinho, ele fica brincando só com a roda do carrinho. E aquilo é a brincadeira dele. Então, assim, às vezes um copo, ele fica brincando com um copo. Também não é sempre o caso. A ideia porque criança faz muito isso, né? De pegar algo e criar uma brincadeira com aquilo, né? Às vezes sim. Daí tem que saber identificar também quando que é... Aí tem que entender o que faz parte do diagnóstico e o que não faz parte do diagnóstico. Às vezes é só realmente uma atividade lúdica, com certeza. Mas às vezes faz parte do quadro sintomático, sim. Né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Por isso que é tão importante a avaliação e gera tanta responsabilidade assim. E por isso que ela tem que ter uma amostragem significativa, né? Para que tu não tome conclusões precipitadas sobre... Sim, com certeza. Eu vi o filho do Marcos Mion, ele tem autismo, né? O Marcos Mion fala bastante hoje em dia na mídia sobre isso. Aí ele diz que era um aniversário do menino e aí ele perguntou o que ele queria de presente, né? E aí o menino respondeu, o filho dele respondeu que ele queria uma escova de dente azul. Sim. Tipo, mas tu não quer um brinquedo? Tu não quer uma roupa? Não, eu quero uma escova de dente azul. Tem que ser azul. É inesperado mesmo. Tá, mas e o Messi? O Messi é autista ou não é autista, o Messi? Não dá pra saber. Não tem como dizer. Não saiu nenhum relatóriozinho aí no meio de vocês? Eu desconheço, eu não sei. Cara, todo mundo fofoca que o Messi é meio autista. Esse tipo de burburinho, né? Fofoca, agora mas fofoca. Eu não tenho como falar assim, nunca avaliei. Tá bom, vou continuar com essa curiosidade. Saia justa aqui, por favor. Tá bom.
Eu conheci... um chutinho, dá um chutinho. Eu conheci um amigo na época que eu fiz um curso relacionado à informática, e aí ele tinha se ele não me contasse, eu não saberia, mas ele me contou certa vez que ele tinha um nível bem leve de autismo. E realmente era difícil. Ele era um cara mais quieto e tal, mas às vezes são características que são comuns em algumas pessoas. E aí, realmente, como tu falou, né, um espectro. Tem casos mais sérios e casos mais leves. Esse dele, por exemplo, era bem leve e eu não perceberia se ele não tivesse me contado. Mas, normalmente, isso causa algum tipo de sofrimento, tá? Eu recebi vários casos aqui, não vou entrar em detalhes, mas nem vou falar muito sobre os meus pacientes aqui, né? Sim. Nem poderia. Não, sim. Mas é bastante comum ter esse relato de que, assim, ó, eu me sinto uma pessoa que nunca me encaixei na sociedade. Certo. E isso gera um sofrimento. Claro. Quem é que não quer fazer parte da sociedade? Né? Não é algo que ela faz, assim. Então, e aí eu entro um pouco na questão dos transtornos mentais, assim. Todo transtorno mental tem que ter um grau de sofrimento aí. Quando não há um sofrimento, a gente não pode nem enquadrar como um transtorno mental. Né? É uma peculiaridade da pessoa. Sim. Então, assim, ó, aquele quadro tem que trazer prejuízos para aquela pessoa. O autismo é a mesma coisa. Eu não estou dizendo que a pessoa é ou não é autista porque ela não tem sofrimento ou não. Normalmente acontece. E, inclusive, um dos critérios diagnósticos para todas as entradas do DSM-5 geralmente a C, D, né? A, B, C, D. O quadro sintomático causa prejuízos significativos na qualidade de vida. Na vida social, profissional, amorosa, etc, etc. Então, e esse é o nosso norte. Quando eu falo melhorar a qualidade de vida, eu penso nesse aspecto. Quais são os prejuízos que estão atrelados a essa dificuldade de hoje? E o que a gente pode fazer para melhorar? E o autismo dá para fazer certos tipos de não sei se é tratamento a palavra, mas estímulos para ele ter uma vida melhor, uma melhor qualidade de vida com as pessoas. A gente não fala de cura de autismo, tá? Não existe cura, né? Até porque falam que não é doença, né? Eu concordo, assim. Isso não é o mais importante. O mais importante é que alguns autistas, principalmente os autistas mais de grau 3, que têm maiores comprometimentos, eles vão precisar de alguns treinamentos. Aí tem várias metodologias de treinamentos para crianças com autismo, com TEA. Um dos mais conhecidos é pelo método ABA, que é com base na análise do comportamento. E é um treino mesmo, né? Como fazer um desenho, como escrever o nome, como se portar em sala de aula, como chamar a professora. Assim, bem básico. É meio que mesmo. Um curso de etiqueta humano? Basicamente. Mais ou menos. É um treinamento mesmo. E começa quanto antes, melhor. Assim, são intervenções precoces, assim. Por isso que eu falo que o autismo com 3 anos já pode ser diagnosticado. Que é importante diagnosticar com 3 anos. Porque a partir de 3 anos, quando se aplica o método ABA, ele vai aprendendo com o tempo, porque o objetivo é que ele consiga viver em sociedade de forma adequada. Certo. Não adequada para se adequar à sociedade, mas que ele consiga conviver com pessoas sem que ele se sinta excluído, né? Sem que ele tenha dificuldade de socialização. Né? Que ele consiga conviver com pessoas. São habilidades que outras crianças já naturalmente conseguem aprender pelo próprio contato social, convívio social. Que nem tu falou, as outras pessoas da sala, os outros alunos começaram a se levantar, ela entende que tem que se levantar também, ou tipo isso. Ela consegue entender que, não sei, talvez ela viu um amiguinho levantando a mão para perguntar alguma coisa para a professora, ela é um aluno nova, ela já consegue entender, olha, se eu levantar a mão eu posso perguntar alguma coisa para a professora. E aí, às vezes, o autista ele tem essa dificuldade e precisa de um treinamento para aprender. Sim. Vai depender de cada caso, né? Os treinamentos são específicos para as dificuldades da criança. Né? Então, os treinamentos vão específicos para ela. Sim. Né? Mas é por aí. Né? Se ele tem essa dificuldade, é feito um treinamento para isso. Eu não tenho a formação em método ABA, né? Mas conheci um pouco, enfim. Mas vai por essa seara, assim. Entendi.